A nova animação de Ultraman, Ultraman Rising, Ultraman na Ascensão, como ficou representada aqui no Brasil, estreou na Netflix para o mundo inteiro. 14 de junho de 2024, a nova animação de Ultraman está disponível para quem quiser na plataforma e mais um Tokudok no ar para fazer o review sem spoiler, a princípio aqui, tá? Dessa obra, e eu já venho fazendo vários vídeos, já tem material, bastante material aqui no canal, no Instagram então eu publiquei quase tudo que saiu eu publicava no Instagram, tem bastante material já comentado, mas aqui eu quero trazer o material depois de ter assistido, porque mal estreou, eu fiquei na contagem regressiva ali, na ânsia que eu tava de assistir essa obra, e eu quero trazer aqui os meus comentários, as minhas percepções, qual foi o tom que eu percebi e o que eu achei desse filme, com algumas coisinhas mais aqui, mas relaxa que eu não vou estragar a surpresa. Se você não viu ainda, você não assistiu ainda, pode ficar de boa, tá? Você vai assistir esse vídeo tranquilão, tranquilíssima, tranquilíssimo, para daí você ir lá ver a obra e quando eu for falar alguma coisa que caso escape algum spoiler, você vai ficar sabendo antes, tá bom? Bora falar de Ultraman A Ascensão. Oi. O primeiro que eu tenho que comentar, e eu comento isso em todos os vídeos de Ultraman, é: Danilo, eu posso assistir essa obra sem conhecer nada, sem não ter... Eu nunca vi nada de Ultraman, eu nunca vi nenhuma série, eu nunca vi nenhum filme. O que eu posso fazer? Você pode assistir numa boa, tá? Não tem problema. Essa obra, inclusive, é independente de tudo e qualquer coisa que já saiu de Ultraman na história. É uma obra completamente nova, num universo completamente novo, uma história como se não existisse nada, eles estão trazendo Ultraman pela primeira vez. Pensa nisso. Então é exatamente para atrair um público que não viu Ultraman, tá? Vai, lógico, fazer aquele carinho no coração para quem assistiu já conhece, já tem aquele gosto por Ultraman, mas quem nunca viu nada vai se divertir demais. É um filme para família, não é um filme de ação, de explosão, não é um filme de pancadaria, claro que tem tudo isso que eu tô falando, mas ele é um filme para família. Inclusive, se a gente olha a tela ali, logo que você abre Ultraman Rising, Ultraman Ascensão, na Netflix, você vai ver que tá 7+. Então ele é para uma idade acima de 7 anos, tá? Por que eu acho que eles fizeram isso? Porque tem monstro, tem explosão, tem tudo isso que eu tô falando, né? Muitas cores, que pode ali deixar a criança... Atualmente tem isso, né? De privar a criança de tudo que for, até luz forte, né? Então, mas pode qualquer pessoa assistir em qualquer idade, tá? Do 0 ao 100, vai de boa. O filme traz um tom bem mais família mesmo, como eu estava comentando. Se eu puder resumir essa obra numa única palavra, é amor. Como que é amor? Tudo que se resume nessa obra é o amor que o Ultraman vai aderir ali pelo neném, né? É o amor da mamãe monstro pelo bebê monstro, é o amor do próprio planeta Terra com o seu planeta Terra, então eles têm que eliminar Kaiju, o amor não correspondido, amores correspondidos, tudo que se resume ali é basicamente amor. Então, é por isso que é uma obra muito família. Eu achei bastante tocante o filme é bastante interessante, é um filme para você pegar um baldão de pipoca, e por mais que ele marque ali 2 horas, ele vai dar 1h30, 1h40, porque tem bastante tempo de letreiro subindo, e tem sim cena pós-créditos, tá? Vai ter uma cena pós-crédito ali, não vou te contar o que é, óbvio, que vai deixar ali uma pontinha solta para ter mais obras ali no futuro, tá? Então é uma cena pós-crédito bastante importante, não perca! É uma obra completa, como eu comentei, ele tem começo, meio e fim, por mais que tenha essa cena pós-crédito que deixa aberto margem para mais histórias, é um filme que você vai assistir do começo ao fim, sem perder nada, mesmo sem conhecer nada de Ultraman, e é um filme que você vai ver do começo ao fim, vendo várias coisinhas caso você conheça já Ultraman. Eu mesmo peguei um monte de easter egg, um monte de detalhe de outras obras, principalmente das primeiras obras. Se você reparar, em qualquer cena, inclusive do trailer, tem vários números 7, tem nome de monstro, um monte de placa, as várias placas que aparecem luminosas ali pela cidade, tem muito detalhe, muito easter egg, muita coisinha escondida, muitas referenciazinhas. Eu já comentei isso nos reviews dos trailers aqui, mas vendo o filme completo dá para trazer um vídeo muito mais recheado, então aguardem que logo mais vai ter um vídeo recheadíssimo com tudo que eu vi desses easter eggs, desses detalhinhos, tá? Se você tá vendo aqui na estreia, não saiu ainda, obviamente. Caso já tenha saído, eu vou deixar na descrição e no fim do vídeo aqui também. Se não, espera um pouquinho mais, tá vendo na estreia, que logo mais sai completíssimo. Para de se exibir e faz o seu trabalho! Esse filme tem comédia,
tem muita ação. No começo ele tem umas barrigas, ele dá uma demorada, porque o protagonista é meio borocochô, meio broxa da vida, o cara é meio chateado com todo mundo, quer muito aparecer, dá uma arrogância, ele quer aparecer, ele quer ser melhor, ele é o máximo, ele fica se vendendo pra caramba, inclusive quando está como Ultraman, ele fica se vendendo, então ele tem que aprender. Esse, na verdade, é uma das partes muito importantes do filme, é o crescimento do personagem principal, porque ele é muito infantilzão, ele quer tudo pra ele, né? E aí ele vai melhorando, vai crescendo, vai vendo como tudo ali é importante, todo esse amor que eu tô comentei antes, é bem importante na vida dele, em todos os aspectos, e vários personagens que se relacionam com ele tem isso que pode dar um ensinamento do amor pra ele, sabe? Então, esse personagem tem um grande crescimento, e de repente você pode até se espelhar nele em alguns momentos, tá? Fica a dica. E essa obra, é legal de falar que ela não é de repente ela surgiu e vamos fazer um Ultraman, a Netflix decide fazer um Ultraman. A Netflix é uma apoiadora da obra, quem produziu também foi a Tsuburaya, obviamente, que é a dona dos direitos, que trabalha com Ultraman a vida toda, mas essa obra é desse cara aí, o Shannon Tindall, e que esse cara ele pensou numa outra obra que ele vendeu. Essa obra tem muito tempo, tem décadas que está sendo desenvolvida, ela já foi da Sony, ficou muito tempo com a Sony e não teve um andamento, ele vendeu para a Sony, e aí a Netflix resolveu, em 2021, pegar essa obra para ela, que já estava bem encaminhada. Essa obra começou completamente diferente, ela não tinha um Ultraman, era só uma história de um bebê monstro andando pelas cidades ali, e de repente a coisa foi se modificando para virar uma obra de Ultraman. Não foi porque a Netflix resolveu fazer um Ultraman. A Tsuburaya comprou essa obra dele, do Shannon Tindall, para daí desenvolver e fez essa parceria com a Netflix. Então é um caminho que está sendo percorrido há muito tempo, tanto que você vai ver uma obra bem diferente do que você está vendo hoje de animação. Quando a gente olha as entrevistas com os dois produtores, os dois diretores da obra, eles falam isso, eles dizem, isso é bastante diferente das obras ocidentais que nós estamos vendo ultimamente, tá? É muito diferente da maneira como tudo é colocado, tá? Não tem um casal romântico, é tudo puro amor mesmo ali, um pelo outro, e como a coisa tem que ser unida, todo mundo tem que se unir para a coisa acontecer. Então essa obra, ela traz todo esse carinho pelo personagem e antes mesmo do personagem estar nessa obra. E o próprio Shannon Tindall comenta nessa entrevista que ele deu, ele tá no canal do YouTube da Tsuburaya, tá? Você pode procurar que você vai conseguir assistir por lá, tudo em inglês, obviamente. E ele comenta que ele conseguiu manter o legado do Ultraman, respeitar totalmente a obra e trazer uma obra totalmente independente da cronologia. Isso é bastante legal para quem é fã, para quem está começando agora e para quem quer começar a ver Ultraman. Como comentei, a obra começa mais lenta porque o cara é meio dramático e ele tem umas barriguinhas que podiam ser cortadas. Tem alguns momentos do filme que eu pausei, fui tomar uma água, fui buscar um café porque ela vai um pouco mais lenta, vai cansando. Mas o terceiro arco do filme, ele entrega uma luta muito legal, muita ação, muita cor, a maneira é muito dramático e muito intenso o último ato. E é muito legal de ver como a união faz a força naquele momento e como é válido aquela união familiar, vamos colocar assim, uma união familiar para derrotar o mal daquela vez. O curioso é que o mal nesse filme não é exatamente um mal, é um cara que ele tá querendo o bem para a Terra, ele quer destruir, detonar todos os monstros e é por isso que ele é colocado como vilão na obra, o que acaba sendo meio ambígua a ideia, né? Ele quer acabar com os monstros, mas ainda assim ele é o vilão da história. Só assistindo para entender, e eu não quero dar spoiler para vocês, mas o último ato é muito intenso, eu acabei o filme emocionadíssimo e arrepiado inclusive, porque realmente me pegou. O que eles queriam entregar, eles acertaram, em mim pelo menos, pra mim eles acertaram muito. Tem algumas diferençazinhas das obras originais de Ultraman, porque, por exemplo, tem o timer, né, no peito. O Color Time de Ultraman, ele pisca quando o Ultraman já tá há um bom tempo lutando. Quando ele tem 3 minutos para lutar até que o timer comece a piscar. Aqui, o timer começa a piscar quando o Ultraman não tá focado, quando ele não tá determinado, quando ele já não tá muito a fim de fazer aquilo. Então é aí que o Color Timer começa a piscar, que eles chamam de temporizador colorido, acho que na dublagem, né? Então é nesse momento. Então tem essa pequena diferença também, que é legal de que eles usaram o Color Time, o que é um item essencial para o Ultraman, né? Mas de uma maneira, com um argumento, uma explicação diferente e funcionou.
Pra você que acompanha Tokusatsu há bastante tempo, quem fez a voz do Ken Sato na versão japonesa, na versão original, foi o Yuki Yamada, que foi ninguém menos que o Gokai Blue em Gokaiger, tá? Então se você acompanha Tokusatsu há mais tempo, lembrou dele, inclusive ele estava no filme Godzilla Minus One, né? Já que eu falei da dublagem, deixa eu destrinchar a dublagem pra você, pelo menos a principal. A direção da dublagem ficou por conta do Alexandre Drummond, feito no estúdio MGE do Rio de Janeiro. O Ken Sato, Ultraman, na versão brasileira foi o Caio Guarnieri. A mãe dele, a Emiko Sato, foi feita pela Andrea Murucci, que já dublou e dirigiu Power Ranger de montão. A voz dela é muito conhecida, né? E o pai dele, o Hayao Sato, foi ninguém menos que o Tata Guarnieri. Então foi pai e filho aqui fazendo pai e filho. Legal demais. Tata Guarnieri, inclusive, que foi o Metalder. Uma vez mais, se você acompanha Tokusatsu e é daquela época dos anos 80 e 90, o Metalder foi dublado por esse cara aí. A robozinha Mina, que é o braço direito do Ken, foi a Maíra Góes quem deu a voz pra ela. A Amy Wakita, a jornalista, foi a Thaís Feijó. E o Milton Parisi fez o Dr. Onda, que é o vilão no caso desse filme aqui. E a dublagem tá muito boa, a dublagem tá muito respeitosa, tá respeitando todo um legado de uma obra de mais de meio século. O Drummond mandou muito bem na seleção, colocando vozes ali de gente que já trabalha com séries há muito tempo. Todos esses personagens que a gente vê no filme estão muito bem representados com a dublagem brasileira. Isso ficou muito legal. Só tenho que deixar aqui meus parabéns para Alexandre Drummond. Bem legal mesmo que ele entendeu e respeitou a obra. Boa. Não se mexa, criatura maligna! Dito isso da dublagem, eu vou entrar uns pequenos minutos aqui com spoiler agora, tá? Se você não viu a obra, você pode parar aqui, assiste, vai lá na plataforma, assiste, vira na Netflix e volta pra cá pra ver esse final. Fica aí por sua conta e risco, senão depois você volta. Tem umas coisas muito legais que, por exemplo, quando ele vai se transformar, normalmente o Ultraman a gente vê uma cena de cima, ele ergue o braço, a gente vê aquela cena de cima dele levantando, né, erguendo, ficando grande. No caso aqui, não, tem outras perspectivas. A primeira vez que ele se transforma, inclusive, a gente vê de baixo, que é algo muito incomum. E fazendo em animação, fica bem legal, fica bem interessante. Quando ele tá, assim, transformando lá no comecinho do filme que ele se transforma, ele não tá muito afim, né? Ele fala, não quero fazer isso, é minha obrigação, tô fazendo isso por consideração pra minha mãe, não tô afim, não gosto. Então a gente só vê a transformação dele, até um grito ou outro. Quando ele tá no ímpeto, que ele quer mesmo se transformar, que ele quer fazer acontecer, que ele quer ser Ultraman para poder derrotar o vilão da vez lá, o Mecha, você escuta ele fazendo o famoso SWAT. No começo do filme ele não faz, ele só faz no fim, quando ele tá na vontade de ser o Ultraman mesmo, quando ele aceita que aquela carga, que aquele... Porque no fim é um dom, é uma dádiva, e é um problema na vida dele. No começo é um problema, daí ele vê aquilo como um dom, ele vê aquilo como uma bênção, né? Ele vê que aquilo pode ajudar as pessoas. Nesse momento, quando ele se liga que ele pode ajudar, que a gente escuta o SWAT, o famoso grito do Ultraman quando se transforma, e a transformação é como a cena clássica, que vem de baixo para cima. No final, realmente, como eu comentei no parte sem spoiler ali, eu gostei bastante. Teve duas coisas que eu não gostei, basicamente, que foi as barriguinhas no começo ali, que vai lento, vai devagar, todo o dramalhão do cara. Eu entendo que tem que apresentar o personagem, mas pra mim foi bastante lento, poderia ter 15, 20 minutos menos de filme se não fosse o dramalhão do cara. E eu não achei, sinceramente, na hora que o pai dele apareceu transformado, com aquela cara de senhorzinho, o senhorzinho Ultraman, e eu falei, sério mesmo? Essa foi a solução que vocês arrumaram? Eu particularmente não achei uma ideia muito interessante, apesar de entender essa mão do roteiro aí, porque tinha que unir pai e filho e tal, mas o pai já tinha sido, assim, afetado pela bomba, já estava ali naquela maca deitadão, já tinha rolado aquela aproximação de pai e filho. O velhinho ali se transformar em Ultraman, eu achei que não precisava. Talvez isso seja um pequeno ponto para juntar com a cena pós-créditos, quando a mãe chama lá de M78 dizendo, venha me salvar. E aí eles vão revelar que toda a família vem de lá mesmo, que eles não são da Terra e tal, porque talvez seja essa a conexão, não sei, mas eu particularmente não gostei muito desse artifício de colocar o senhorzinho como Ultraman também. O trio já funcionaria, né? O monstro, a mamãe monstro, o bebê e o Ultra derrotando o Mecha já funcionaria bem. Aliás, o monstro transformado em Mecha ficou muito bacana, ficou muito legal mesmo, a ideia de colocar uma armadura no monstro e não transformar o monstro em Mecha, usar simplesmente o formato dele, ficou bem interessante, não sei como eles fizeram isso. Também faltou a explicação ali de como que todo mundo vira Ultraman, né? De onde veio isso? Por que a mãe tá lá?
Onde que a mãe foi? O que aconteceu com a mãe e com a mulher do Dr. Onda? Como que o senhorzinho vira Ultraman? Como é que o Kensato vira Ultraman, né? Então, essas pequenas faltas de explicação não estragaram a obra, mas pra mim fez falta. Podia ter um recap ali de 1 minuto, uns flashbacks e tal, aí talvez encaixasse um pouco mais nas ideias. Gostei bastante que não virou um par romântico, o Ken com a jornalista, com a Amy. Gostei bastante que não virou par romântico, porque realmente isso aí tiraria muito do que se pede numa obra de Ultraman. Geralmente não tem isso muito de par romântico, né? Às vezes acontece, como aconteceu no Tiga e tal, mas não é sempre. E isso é legal de não ter acontecido. É legal que eles ficaram na distância, não tiveram uma proximidade também, simplesmente profissional ali, eles ficaram amigos por conta da profissão dos dois. É legal que a redenção de pai e filho também não teve todo um dramalhão em cima, foi resolvido na ação, isso aí ficou bem legal. E todas as cenas de ação muito bonitas, principalmente aquela do terceiro arco, não tenho um ponto pra falar, realmente é muito legal. A trilha sonora tá muito boa também, né? Depois dá uma olhada, você procura no YouTube trilha sonora, tá tudo lá disponível no YouTube, alguém pegou e subiu. Aproveita, você que gosta de música. Outra coisa que ficou bastante diferente é que aqui ele não precisa de nada, nenhum artefato para se transformar, ele simplesmente pensa e muda, ele simplesmente só quer se transformar ou voltar a ser humano em qualquer momento, então isso faz para ele, deixa ele muito mais acessível o poder de Ultraman, faz a transformação, a ação dele ser muito mais dinâmica, então ele simplesmente quer se transformar, ele vai lá e se transforma, tanto que aquela hora que ele tá na frente do bebê, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta na transformação, isso não tem nenhum problema, geralmente o Ultraman tem algum artefato, tem a famosa cápsula beta da primeira série, mas aqui não, isso eu achei interessante, é um ponto interessante da relação dele por ser um Ultraman. Isso até vincula talvez com a cena final ali, com a cena pós-créditos, porque talvez ele não seja da Terra mesmo. Isso faz acreditar muito de que ele venha da Terra da Luz e aí ele tem esse formato humano na Terra. A forma original dele não é humana, é a de Ultraman. É uma especulação minha aqui baseada naquela cena pós-crédito. Quem sabe? Vamos ver se vai ter uma outra obra que vão falar isso. Ah, é? Foi incrível, né? É isso que eu tinha pra falar, obrigado por ver até o final, assista o filme, depois comente aqui embaixo, já assistiu, o que você achou, deixe seus comentários aqui embaixo, por favor. Eu já fiz outros vídeos contando tudo que já tinha saído sobre a obra, algumas pequenas referências do trailer, mas eu vou trazer logo mais um outro vídeo destrinchando tudo que eu vi, todos os detalhes, inclusive letrinhas nos luminosos ali, letrinhas, coisinhas, placas, tudo que já apareceu ali que eu consegui pescar, tá? E eu quero saber os seus comentários. Tá chegando agora no canal, por favor, se inscreva, é muito importante que você se inscreva e deixa o like pro YouTube entender que é legal falar de Ultraman, de Tokusatsu na plataforma. Obrigado por ver até o fim, a gente se fala nos próximos programas, valeu!